anos e gerou Éber. Salá viveu depois que gerou Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Éber viveu depois que gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Peleg viveu depois que gerou Reu 209 anos e gerou filhas e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu depois que gerou Serug 207 anos e gerou filhas e filhas. E Sereg viveu 30 anos e gerou Naor. Sereg viveu depois que gerou Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Naor viveu depois que gerou Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E Arã morreu antes de seu pai, Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abraão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abraão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa do filho de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Arã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Arã. Gênesis 12. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: Sai do teu país e da tua parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim, Abraão partiu com o Senhor lhe falando, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade, quando ele partiu de Arã. E Abraão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que havia ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Arã, e eles saíram para a terra de Canaã. E para a terra de Canaã eles vieram. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, e até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: A tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor, que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E Abraão viajou indo adiante para o sul, e houve fome na terra. E Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, quando ele estava prestes a entrar no Egito,
ele disse a Sarai, sua esposa: Eis que eu sei que tu és uma esposa famosa à vista. Por isso acontecerá que, quando os egípcios te virem, eles dirão: Esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão vivo. Gênesis 12, 13. Dize: Suplico-te, que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. E aconteceu que, quando Abrão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher e que ela era muito formosa. Também os príncipes do faraó a viram e a elogiaram diante do faraó. E a mulher foi levada à casa do faraó. E ele tratou bem a Abraão por causa dela. E ele teve as ovelhas, e bois, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas e camelos. E o Senhor atormentou o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abraão. E Faraó chamou Abraão e disse: O que é isso que tu me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? Por que disseste: Ela é minha irmã? Portanto, eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois és a tua esposa. Toma e vai no teu caminho. E Faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele. E eles o mandaram embora, e a sua esposa, e a tudo o que ele tinha. E Abraão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa e tudo o que tinha, e Ló com ele. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abraão disse a Ló: Que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e a ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te, que te apertes em mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entrar em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. E Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou a terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que está, para o norte e para o sul, e para o leste e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. Eu farei a tua semente como o pó da terra,
de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois é a ti eu a darei. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Mamre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis 14. E aconteceu nos dias de Amrafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elaão, e Tidal, rei das nações, que estes fizeram guerra a Ber, rei da Sadoma, a Birza, rei da Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semember, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Todos esses foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Eles serviram 12 anos a Kedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote e Carnaim, e os Uzins em Ram, e os Emins em Savé, Kiriataim, e os Orreus no seu monte Seir, até El-Paraã, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequias, e também os amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adma, e o rei de Zeboim, e o rei Pode de vir Bela. aqui, Maria. Este é Zoar. E se juntaram à batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elaão, e Tidal, rei das nações, e Amrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale do Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sadoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sadoma e Gomorra e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sadoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado, e contou a Abraão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manré, e Amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner, e estes eram confederados de Abraão. Vou pegar a menina. E quando Abraão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele dividiu contra eles, e ele e seus servos à noite, e os feriu, e os perseguiu até Ubá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló, e seus bens, e também as suas mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno, do massacre a Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, e que é o vale do rei.
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Ele deu dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas e tome os bens para ti. Hoje eu vou ensinar um negócio bacana para vocês, que é como mentalizar um dia excepcional. Como eu e André nós viemos fazendo isso há um tempo, isso vem dando resultado para nós. Então, uma oração diária, depois vou ensinar para vocês como a gente faz. E Abraão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, ó Deus Altíssimo, ó possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Arner, Ascol e Manré, que eles tomem a sua parte. Depois dessas coisas, Gênesis 15, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, e eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. Ou seja, aqui já começa a aparecer aquela questão: não temas, porque eu estou contigo. Ou seja, a pessoa que tem medo, ela não pode acreditar em Deus, e essa pessoa que não tem fé, porque em várias passagens Deus traz: não temas, porque eu estou contigo. Aí as pessoas confundem temor com medo. Temor aqui escrito é para quê? Respeitar o que Deus fala. E o principal mandamento de todos: amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, ama Ele, respeita os princípios dele, e Ele depositará em seu coração tudo o que você precisa fazer. Não fique também focado naquela situação: porque eu quero descobrir meu propósito. O teu propósito descobre no caminho, fazendo o que precisa ser feito. Sabe? Não existe um guru que vai chegar para ti e vai dizer assim: você vai ter o teu propósito revelado, eu sou... Enfim, muitos desses gurus, eles não conseguem nem abençoar a própria vida, que dirá para abençoar a vida dos outros, tu entende? Então, cuidado com esses falsos gurus que vocês acham aí pela internet. Então, tem muita gente prometendo coisas que não consegue nem dar conta de fazer as deles. Fechou? Gênesis 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão disse: Eis que não me deste semente, eis que um nascido da minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será teu herdeiro.
E ele trouxe para fora de si. Olha agora para o céu e conta as estrelas. Se tu fores capaz de contá-las, ele disse: assim será a tua semente. E ele creu no Senhor. Ele atribuiu isto por justiça. Ele disse-lhe: eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? E ele disse: toma para ti uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. E tomou para ele todos estes, e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra. Mas as aves ele não dividiu. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão as enxotava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abraão: saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também essa nação a quem eles servirão eu julgarei. Depois eles sairão com grandes posses, e tu irás para o teu país em paz, e tu serás sepultado em boa velhice. Mas na 4ª geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que, quando o sol se pôs e firmou o escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. No mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: a tua semente eu dei esta terra, do rio Egito até o grande rio, e o rio Eufrates, os queneus e os quenezeus, e os cadmoneus, e os heteus e os fariseus, e os rafins, e os amorreus, e os cananeus, e os girgazeus, e os jebuseus. Então, hoje a nossa leitura encerra em Gênesis 15. Se você curtiu o nosso vídeo, não deixe de dar o likezinho, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu comentário. A gente vai estar aqui todos os dias fazendo essa leitura, que sirva de inspiração para você, sua esposa, seu marido, para que vocês tenham esse momento vocês dois. Então esse é o nosso propósito em ler a palavra aqui, transferindo para vocês essa tarefa de vocês fazerem isso em casa também. Então isso vai aproximar vocês. Saia da frente da televisão, saia de fazer fofoca da vida dos outros, certo? Então para com essa folia, usa esse tempo de falar da vida dos outros, esse tempo que você fica na frente da televisão vendo notícia ruim, para ler a Bíblia. Reserva um minutinho, meia hora, 40 minutos para vocês fazerem isso. Isso vai transformar a vida de vocês. Fechou? Muito obrigado. Não esquece de dar um like, curtir, compartilhar e salvar esse vídeo. Tamo junto. Até depois do fim. Sintonia. Um abraço.